Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, parece que a reforma da Previdência está sendo aprovada, tá? A reforma da Previdência por si não vai fazer o Brasil crescer, era a condição sine qua non, quer dizer, sem a qual não, para que a economia deslanchasse. Mas ela por si não vai fazer nada. Também é necessário que o governo Bolsonaro preste atenção em reforma tributária, porque o ambiente de impostos do Brasil é intolerável para o investidor, tá? Reforma tributária é importante. A aprovação da lei da empresa simples de crédito também foi importante, tá? Talvez se o governo rediscutir juros bancários também é importante, tá legal? Se o nosso judiciário aceitar rever juros capitalizados cobrados em empréstimos que superam 1000% ao ano. O Brasil cobra a maior taxa de juros do planeta, tá legal? Isso também é importante. Tem uma outra reforma que pouco se fala, quer dizer, ninguém fala sobre isso. Acho que eu sou uma das únicas pessoas que fala sobre isso e ninguém fala sobre isso. Está na hora do Brasil criar uma legislação que proteja o investidor anjo. Sabe o que é investidor anjo? Eu vou explicar. Eu acho que já falei sobre isso no canal alguma vez. Existe nos Estados Unidos a figura do investidor anjo. O que é investidor anjo? Imagina que eu tenho uma grande ideia, mas não tenho grana. Então assim, eu bolei a ideia que é o próximo Facebook, tá? Eu bolei a empresa que pode ser o próximo Facebook. Só que eu preciso que alguém coloque na minha mão, sei lá, 5 milhões de dólares para que eu invista nessa empresa. O investidor anjo no direito americano, ele corre apenas e tão somente o risco do capital investido. Então tem um exemplo claro de um desses, que chama Peter Thiel, tá? Que é um dos sócios do Facebook. O cara é ultra bilionário, se bobear é quase trilionário já. Ele sempre investiu em várias startups. Então assim, o investidor anjo ele coloca o dinheiro dele numa empresa que ele acredita que vai ser um sucesso e ele corre apenas e tão somente o risco do capital. E meus amigos, esse risco não é pequeno. Você colocar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais, 100 mil reais na mão de alguém e correr o risco de ver esse dinheiro virar pó, já é um enorme risco. Mas acontece que no Brasil a coisa piora, porque o investidor anjo ele corre o risco de investir numa empresa, essa empresa, por qualquer questão, quebra, e a maior probabilidade de todas as startups, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em economias mais sólidas, mais estruturadas, é que o negócio não dê certo, que o negócio não vingue. Então o investidor anjo investe numa empresa, e daí vai acontecer que, ok, ele só perdeu o dinheiro dele, que eu falei, já é um grande risco, mas no Brasil ele pode descobrir que ele é responsável por débitos trabalhistas, por contratos de locação, por débito condominial, por débito fiscal, por débito quirografário. Quer dizer, o investidor anjo no Brasil ele corre o risco de pegar o 1 milhão de reais dele, investir no Paulo Papini, quem quer que seja, não apenas perder esse capital investido, como além de perder o capital investido, ele pode perder o capital investido e ficar devendo o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do capital investido. Delicado, né? Como é que a gente quer que uma economia prospere quando você tem esse cenário jurídico? Então, por exemplo, eu tenho clientes meus no escritório, alguns deles com patrimônio da ordem de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, meio bilhão de reais, que eles poderiam estar investindo em empresas iniciantes, em startups, né? E esperando colher os frutos. Essa pessoa hoje no Brasil, ela simplesmente não quer correr esse risco, porque você não tem uma legislação que permita, que dê a ele segurança daquilo que pode ser feito ou não pode ser feito, tá? Então a gente tem uma situação sui generis que o Sandro Rocha, o ator lá do Tropa de Elite, tem um canal no YouTube
E ele montou a empresa, já falei disso, a Gateway 369. E tem também uma espécie de YouTube, que é o SR News TV. Então o que acontece? Ele montou essa empresa nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque algum investidor deve ter visto que era mais seguro juridicamente para ele, investidor, porque com certeza ele não montou a empresa com dinheiro do bolso dele apenas, tá? E esse investidor deve ter pego, deve ter falado, não, peraí, meu, vamos fazer aqui nos Estados Unidos, ou na América, como ele gosta de chamar, porque aqui é mais seguro. Quer dizer, o sujeito foi obrigado a gerar emprego nos Estados Unidos, emprego que ele poderia estar gerando no Brasil. Então precisamos com urgência criar no Brasil a figura do investidor anjo. E por fim, meus amigos, está na hora de a gente fazer uma reforma política, tá legal? Que também a economia não vai crescer se depender de voluntarismo, se depender de um presidente ficar o tempo todo brigando com o Congresso, tá? Talvez esteja na hora, inclusive, de a gente rever a questão da imunidade parlamentar. Meu ver, a imunidade parlamentar não foi criada para permitir que um ministro, no caso Sérgio Moro, seja chamado de ladrão na tribuna da Câmara. Não é essa a ideia da imunidade parlamentar. Quando a Constituição fala em imunidade parlamentar, a gente tem que lembrar que a gente estava num momento histórico que o Brasil havia acabado de sair de uma ditadura. E qual que era o medo do legislador constituinte? Que de repente o olho feio, o olho torto, tá, para um deputado ou para a esposa de um militar, e alguém se meta a caçar o mandato por isso. Daí você pega e fala, não, opa, temos que proteger o parlamentar dando imunidade por aquilo que fale, para evitar que ele seja caçado por um golpe de caneta do executivo. Parece que esse risco não existe mais. O Brasil, querendo ou não, gostando ou não importa, já era uma democracia. O Brasil faz tempo, desde as eleições de FHC, depois Lula, depois Dilma e agora com o Bolsonaro, o Brasil é uma democracia consolidada. A gente tem que se perguntar, será que a imunidade parlamentar ela nasceu para permitir que um ministro de Estado seja chamado de ladrão no Congresso? Eu acho que não. Mas além disso, né? Quando a gente fala em reforma política também, a gente tem que pensar em voto distrital, pensar em coeficiente eleitoral, que não funciona, tá? Alguém fala, pô, mas o brasileiro não sabe votar. Meia verdade. É meia verdade, porque na verdade boa parte dos representantes legislativos, a maioria deles, inclusive, entram pelo coeficiente eleitoral. Que é uma ideia boa, mas é uma ideia que não conversa com a realidade brasileira. Qual que é a ideia do coeficiente eleitoral? Que eu até concordo com essa ideia, mas não funciona no Brasil. A ideia seria o seguinte, você deve votar em projetos, partidos, não em pessoas, tá? Então a ideia é você fortalecer o partido em detrimento do representante. Mas na prática isso não funciona. O brasileiro ele vota em pessoas. E você, a gente já falou sobre isso algumas vezes, você não vai modificar a realidade pela lei. A realidade tem que informar a lei, mas você não vai criar uma realidade nova porque você criou uma lei nova. Tá legal? Exemplo disso é o Estatuto do Desarmamento, que na verdade ele até piorou a condição de segurança pública, etc. Tá? Então assim, a lei não vai alterar a realidade. A lei pode atrapalhar, pode piorar o cenário, mas melhorar a realidade ela não vai. Tá? Então está na hora de a gente pensar também numa reforma política. Então vamos lá. O que o Brasil precisa agora? Reforma política, reforma administrativa, enxugar o custo do Estado, reforma tributária, aprovação para ontem de uma lei que que permita a criação do Brasil do investidor anjo, da figura jurídica e protegida juridicamente, inclusive no âmbito trabalhista,
no âmbito falimentar, no âmbito fiscal, no âmbito criminal, tá? Que possibilite a criação do investidor anjo. Senão a gente vai continuar acontecendo isso com o Brasil, tá? Em algum momento as pessoas vão perceber e falar, não, peraí, é melhor eu montar o meu negócio, a minha empresa, ainda mais no mundo hoje na internet, fora do Brasil, do que no Brasil. Isso é complicado, né? Voltamos ao ponto. Sandro Rocha está gerando empregos hoje nos Estados Unidos. Quantos empregos ele está gerando no Brasil? Meus amigos, fiquem com isso. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.